Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. O texto de hoje, na sequência dos salmos que estamos expondo, é o Salmo de número 23. Salmo de número 23. Quero convidá-la a abrir a sua Bíblia, permanecer com a sua Bíblia aberta no tempo da exposição da palavra, e que Deus fale ao meu, ao seu coração, alentando-nos, fortalecendo-nos, ajudando-nos na confiança plena nele a cada momento da caminhada. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, possivelmente nenhuma parte das Escrituras, talvez com a possível exceção da oração do Pai Nosso, é mais conhecida. Nenhuma parte das Escrituras é mais conhecida que o Salmo do Pastor, ou este Salmo 23. Talvez a oração do Pai Nosso empate aí no ranking do conhecimento geral do teor bíblico. A beleza desse salmo, meus irmãos, é linda, é maravilhosa. A percepção espiritual que ele nos traz é fantástica. Podemos imaginar, podemos andar nos prados verdejantes, podemos perceber as águas tranquilas de descanso perpassando por onde quer que nós estejamos, podemos perceber as veredas, os caminhos, os trilhos pelos quais o Senhor nos conduz, podemos andar pelos vales difíceis e escuros, e ali a mão poderosa do Senhor está conosco. O seu cajado, o seu bordão nos protege, nos ajuda, ora nos disciplina. Ele nos oferece a sua mesa, ele nos oferece alimento e suprimento, a alegria trazida aqui na figura do óleo que transborda, e a bondade e a misericórdia do Senhor. Taylor, um comentarista cristão, ele vai dizer que ao longo dos séculos, esse salmo tem conquistado um lugar supremo na literatura religiosa do mundo. E esse salmo pertence então à classe dos salmos que exaltam a confiança e a segurança no Senhor. Osterley foi um outro comentarista cristão, um pastor anglicano lá em Londres, e Osterley vai dizer o seguinte, que todo salmo exalta, ou melhor, exala o espírito de calma, de paz, de contentamento, decorrentes da fé em Deus, que o torna um dos mais inspiradores salmos de todo o saltério. Quero voltar com você um pouquinho ao contexto, àquilo que está presente aqui nos arredores desse salmo quanto à sua literatura. Usualmente, este salmo é referido nos salmos pelas figuras do rei e libertador. Então, você percebe nos salmos de Davi a ênfase de Deus como rei, de Deus como libertador, ou às vezes ainda mais impessoal, Deus é tratado como rocha, como rochedo, Deus é tratado como cidadela, como escudo. Mas nesse salmo aqui, Davi emprega uma metáfora mais compreensiva, mais íntima possível, e ele então aqui encontra não a figura inanimada de uma rocha, de um rochedo, de uma cidadela, não a figura apenas de um rei libertador, mas Davi encontra aqui a figura de um pastor, a figura daquele que cuida carinhosa e zelosamente do seu rebanho, que ao contrário de distante e impessoal quanto às figuras anteriores citadas, ele vive com o seu rebanho, ele está no meio do seu rebanho, ele é tudo para esse rebanho e guia esse rebanho, cuidando, amparando, protegendo, ora agindo como médico, curando as suas feridas e dando todo o consolo e conforto que as ovelhas precisam. Então, irmãos,
a partir desse salmo tão conhecido, talvez a gema da poesia hebraica aqui no Saltério. Eu quero compartilhar com você nessa oportunidade sobre o tema tão simples, mas tão aconchegante, meu amável pastor. Que assim Deus possa falar ao meu e ao seu coração, e que nessa noite possamos perceber a amabilidade, o carinho, o conforto que pode ser vivenciado na relação com Deus, na relação com o Supremo Pastor. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é a figura da ovelha peregrina sob o cajado do pastor. Cada um de nós somos peregrinos nessa terra. Cada um de nós estamos peregrinando e indo em direção ao aprisco celestial. Estamos sendo guardados, guiados, protegidos pelo bom pastor, conduzidos em direção ao aprisco eterno, ou uma companhia constante e eterna com o Senhor. Por certo, parece nos enquadrar aqui este salmo, então, como sendo composto por Davi, possivelmente quando Davi conseguiu a pacificação do reino. Lembra que quando ele toma o reino, ele recebe o reino advindo de Saul, o reino estava aos frangalhos, o reino estava dividido, o reino estava cheio de problemas e inclusive muitos desvios espirituais. O povo estava caminhando em busca de outras situações, de outros confortos, de outras ajudas que não o Senhor. Mas agora Davi, usado por Deus, regimenta todo o reino, organiza o reino, coloca o reino na direção correta. Muitas lutas, muitas guerras, como você percebeu na exposição do Salmo 20 e 21, você percebe então que muitas lutas e guerras se deram, mas a paz chegou, e agora Davi, cercado desse ambiente de paz, de tranquilidade, vivendo prosperamente, desfrutando de tudo quanto Deus pôde dar a ele naquelas circunstâncias. Parece-nos que esse é um momento aprazível, que Davi então escreve essa poesia, dedicando seu amor, seu carinho ao Senhor. Ele é o meu pastor, é Ele quem me cerca, quem me sustenta, quem me ampara, é Ele que mesmo tendo inimigos à volta, Ele cuida de mim. Então Davi traz essa poesia tão bela, e nós imaginamos que talvez este seja o contexto no qual este salmo possa ter sido escrito. Embora a prosperidade seja uma cilada para muitas pessoas, parece que Davi não se escorregou, pelo menos não tão cedo, por causa deste tão alto privilégio que Deus havia lhe dado, de ser o rei, de ser o grande dominador de Israel, o expansor das divisas, das linhas limítrofes do reino, atingindo lugares tão grandes, tão distantes, e fazendo conquistas tão tremendas a favor de Israel. A experiência de se afastar de Deus, meus irmãos, na prosperidade, é muito comum. Muitas vezes, quando nós, quem sabe, melhoramos de vida, subimos para um patamar melhor, estamos numa posição mais acessível, mais agradável, é comum muitas vezes nos relaxarmos na vida e também termos o risco de nos afastar do Senhor. Essa experiência se vê então com frequência no ciclo vicioso. Poderíamos olhar isso naquele ciclo vicioso lá no livro de Levítico, de Juízes. Se você se lembra bem, o povo teve prosperidade, o povo abandonou o Senhor, teve um tempo de apostasia, o Senhor trouxe disciplina, alguém que viesse ser opressor sobre o povo clamou ao Senhor, pediu socorro, Deus enviou a libertação, eles tiveram de novo um tempo de paz, de prosperidade, novamente apostasia, abandono do Senhor, a disciplina de Deus vem sobre eles, o clamor do povo pelo libertador, novamente a libertação, outro tempo de prosperidade, e assim, mais uma vez vai acontecer a apostasia, o abandono de Deus, e esse ciclo acontece várias e várias vezes, narrados ali no livro de Juízes, em várias épocas, em vários momentos da história de Israel. O livro de Juízes perfaz um período de possivelmente uns 350 anos, e esse ciclo vicioso de sobe, desce, chora, clama, Deus liberta, cai de novo, isso aconteceu muitas vezes ali. Então, parece que a vida humana também se reproduz nessa mesma semelhança. Quantos e quantos cristãos que também clamaram ao Senhor, Deus os abençoou, chegaram a um patamar melhor e lá se esqueceram do Senhor, caíram, sofreram, choraram, pediram socorro, e Deus mais uma vez dá o seu socorro estendendo-lhes a mão. Meus irmãos, não há nada que os homens mais facilmente caem do que na fraqueza
de esquecer de Deus quando se está desfrutando de conforto e de consolo. Diz o grande sábio C.S. Lewis, conhecido filósofo, teólogo cristão, ele vai dizer que quando tudo está bem, parece que Deus sussurra aos nossos ouvidos e nós quase não o ouvimos. Mas quando vem as tribulações, quando vem os problemas e as lutas, é como se Deus usasse um megafone e gritasse aos nossos ouvidos e nós acordássemos. Então assim também acontece na vida de muitos cristãos, porque se acalentam, se acomodam na quietude, na prosperidade, nas bênçãos e se afastam de Deus. O primeiro verso que nós temos aqui neste salmo, voltando então para o Salmo 23, ele introduz esse cuidado amável do pastor com seus eleitos como suas ovelhas. Olhe só, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Parece-nos então que esta expressão do verso 1 é uma síntese, é uma redução de todo o conteúdo do Salmo a uma frase que vai explicitar e resguardar em si tudo aquilo que o salmista quer dizer. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E se você observar rapidamente o Salmo, não vai faltar repouso, não vai faltar pastos verdejantes, não vai faltar águas tranquilas para descanso, não vai faltar refrigério para a alma, não vai faltar caminhos de justiça, não vai faltar o amor doce do nome do Senhor, não vai faltar também horas de medo, de tensão, de pavor, quando se aparece-nos o vale da sombra da morte, mas não vai faltar também confiança, segurança, porque ali o Senhor está comigo. E assim o salmista reduz todo o conteúdo do salmo nessa primeira expressão: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não sentirei falta de qualquer coisa indispensável. Tudo aquilo que Deus de fato precisa me dar para a minha caminhada, Ele vai suprir. Não que eu mereça, não que eu busque com afinco necessariamente, mas porque Deus é o meu pastor, Ele vai suprir. Então, sob esse afetuoso cuidado do pastor e Yahvé, Davi desenrola aqui 7 expressões dessa atenção. Eu quero perpassar rapidamente com você essas expressões da atenção, do cuidado protetor de Deus na vida de suas ovelhas. Primeiro, 23, 2, a primeira parte: não me faltará completa satisfação, porque Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele deita-me, diz uma outra expressão, Ele faz-me deitar em pastos verdejantes. Essa expressão, meus irmãos, fala literalmente de pastos, de capim macio, capim novo, onde as ovelhas poderiam deitar-se ali e fazer o seu ruminar, a sua alimentação com bastante tranquilidade. Dizem que as ovelhas nunca se deitam. Essa é a argumentação de um pastor oriental que nos passa esses informes. Ele diz que as ovelhas nunca se deitam até que elas estejam realmente satisfeitas. Depois de terem comido bastante, se alimentado o suficiente, então elas deitam. E a partir daí, um processo de ruminar daquele alimento acontece na vida da ovelha. Assim também, meus irmãos, cada necessidade espiritual é suprida na vida do eleito. Deus dá descanso a nós, Deus dá segurança a nós, porque Ele é o nosso bom pastor. A figura transmite aqui um completo descanso na satisfação proporcionada pelo cuidado vigilante do nosso pastor. Ele faz-me deitar ou faz-me repousar em pastos verdes, em pastos verdejantes. Calvino, o grande reformador lá do século XVI, ele diz que Davi, que excedia tanto em poder quanto em riquezas, não obstante, ele confessa francamente não passar de uma pobre ovelha com o intuito de fazer de Deus o seu pastor. Apesar de tudo que ele tinha, a grandeza, a riqueza, a suficiência do reino, o seu lugar como principal líder de Israel, Davi se coloca ali como aquela ovelha tenra, precisando desse cuidado, desse amparo do pastor. Uma outra realidade que nós temos na sequência do Salmo, irmãos, é que não me faltará orientação. Olha então na segunda parte do versículo 2 ainda: leva-me para junto das águas de descanso.
Ele é que me conduz, não sou eu que sei o caminho, é Ele que sabe, Ele que me conduz para as águas tranquilas, como diz a poesia deste salmo. Então, continuando a ideia da provisão para a necessidade do rebanho, o poeta acrescenta aqui esse pensamento sobre a orientação de Deus como pastor, assim como o pastor faz na vida das suas ovelhas. O pastor oriental, ele não empurra as ovelhas, ele não impele as ovelhas, mas ele guia mansamente as ovelhas para o caminho que elas devem andar. Se você se lembra, na leitura que fizemos lá em João 10, o Senhor Jesus diz que ele fala e as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Assim é o Senhor, dando-nos a orientação como supremo pastor em nossa vida. Esse pensamento, meus irmãos, aqui concorde então às palavras de Jesus, quando ele diz: elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Um exegeta cristão chamado Derek Kidner, muito conhecido no meio da exegese bíblica, ele vai dizer que Deus não teria adotado um rebanho, Deus não teria adotado uma família, se ele não tivesse a intenção de formar uma vinculação permanente entre ele e esse rebanho. Então Deus sabe o caminho, Deus forma para si um rebanho e Deus conduz esse rebanho no caminho da vida eterna. A terceira observação que temos aqui no Salmo, contida no verso 23, ou no verso 3 do capítulo 23, a primeira parte do verso 3, não me faltará restauração. O Salmo 23, a primeira parte no verso 3 diz: ele refrigera-me a alma. Isso significa que ele me aviva, isso significa que ele renova a minha vida, isso significa que ele refresca-me nos tempos e nos momentos de tensão. Esse, meus irmãos, é um tempo muito recorrente também em todo o Novo Testamento. Se fôssemos buscar, e faremos isto, olhando outros textos da Escritura, nós vamos perceber que o Senhor renova a nossa vida sempre. Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Paulo vai dizer que o nosso exterior se corrompe, mas ele diz aqui nesse conteúdo: o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, mesmo que as tensões, as lutas, as depressões, as opressões, as dificuldades da caminhada dificultem a nossa vida, mesmo que o nosso corpo também sofra e se corrompa, adoeça e sofra com os problemas da vida que nos cerca, o nosso homem interior, diz Paulo, se renova de dia em dia. Olhe também um pouquinho mais à frente, Efésios 4, 23. Ande aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 4, verso 23, Paulo falando aí dessa mesma propositura de um buscar renovação no Senhor. Ele diz: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, ou vos renoveis no vosso homem interior. Então Paulo diz que o nosso homem interior, ele pode ser renovado dia após dia. Quando nos sentimos cansados, abatidos, desanimados, buscamos alento no Senhor, e como diz Davi aqui no Salmo, ele refrigera-me a alma, ele alenta-me o coração, ele traz renovação na minha vida. Caminha aí um pouquinho mais, Colossenses 3,10, nessa mesma direção da fala de Paulo. Colossenses 3,10, ele diz que vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento. Nós temos então um novo homem, e esse novo homem se renova dia após dia nesse conhecimento. Aqui o conhecimento não é apenas o conhecimento teórico, mental, apenas o raciocínio da mente, mas é o conhecimento experimental da vida. Esse conhecimento com o Senhor se renova em nossa experiência dia a dia. Então, voltando para o Salmo 23, a primeira parte do verso 3, refrigera minha alma. Esta é uma expressão que pode retratar a ovelha desgarrada, que é trazida de volta. E o verbo que Davi vai empregar aqui, lá no original, ele tem o significado de arrependimento. Claro que aqui no Salmo, ele não nos traz esse conceito, mas o verbo está ligado em muitos outros textos da Escritura, com essa ideia de arrependimento ou de converter-se ao Senhor. Só para você observar brevemente, o texto de Oséias 14, pode dar uma corridinha lá?
andando mais para o final do Velho Testamento, Oséias capítulo 14, versos 1 e 2. Esse mesmo verbo que Davi vai usar aqui, ele refrigera a minha alma, ele vai estar lá também no texto de Oséias, e a ideia lá é de mudança, é de arrependimento. Volta, Israel, para o Senhor, o teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento, de refrigério perante o Senhor. Convertei-vos ao Senhor, diz ele. Diz também: perdoa toda a minha iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos e sacrifícios dos nossos lábios, aceita ou perdoa os meus pecados. Então, essa mesma expressão trazida no verbo aqui, do refrigera-me, em Salmo 23, está contido aqui também no arrependei-vos ou no convertei-vos ao Senhor. Um outro texto paralelo a isto é Joel capítulo 2, versículo 12. Volte lá. Também você vai ter a expressão do convertei-vos lá, e lá no hebraico é o mesmo verbo. Se você puder ler o hebraico, tanto no Salmo 23 quanto em Joel 2,12, é o mesmo verbo conjugado em outro tempo, em outra forma, mas é o mesmo verbo que está ali quando se diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. A ideia do refrigério é a ideia do voltar-se para o Senhor. Então, quando diz o texto aqui que ele refrigera a minha alma, é que ele reaviva a minha alma, ele me leva ao arrependimento, ele me traz de volta para ele. Essa é a graça, meus irmãos, que sustenta cada um de nós eleitos de Deus. Essa é a graça que nos mantém seguros e firmes no Senhor. É Ele que nos traz de volta, é Ele que nos puxa para si, é Ele que traz refrigério e despertamento ao nosso coração. A quarta expressão que temos a tratar com você aqui é quando ele diz que não me faltará instrução no caminho da justiça. Olha a segunda parte do versículo 3: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. As veredas da justiça, a ideia aqui é que são caminhos planos, sendo aqui uma das funções da própria Escritura. A própria Escritura é esse caminho plano no qual o Senhor nos conduz, ou através do qual o Senhor nos conduz de forma segura. Quando você lembra do texto lá de Paulo a Timóteo, é um texto extremamente conhecido de você, quando Paulo vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para a educação, para a correção, para conduzir o homem no caminho da justiça. Então, a Escritura, ou a Palavra de Deus, é essa vereda da justiça na qual eu e você caminhamos. Deus não somente adverte contra o mal, mas Ele nos guia pelo caminho certo. Na Escritura, Ele não apenas nos dá advertências e mostrando o nosso erro, mas Ele aponta o caminho certo, o caminho é este, andai por aqui. E nós vamos perceber em tantos e tantos textos, esta instrução amável do Senhor: guia-me pelas veredas da justiça. Isso ocorre, meus irmãos, por amor do seu nome, diz o texto aqui ainda no Salmo 23, versículo 3, a parte B. Por amor do seu nome, é por isso que Deus nos conduz, nos provando o tipo de Deus que Ele é na nossa vida. Ele nos ama de tal maneira, e apesar de nós, nos ama de tal forma, e apesar dos caminhos que temos, como pastor das ovelhas, Ele nos conduz pelo caminho reto, pelo caminho da justiça. O Deus cujo nome é santo, esse Deus quer que o seu povo também seja santo. Você vai encontrar muitas expressões da Bíblia dizendo isso. Talvez uma das mais conhecidas esteja para você lá no Velho Testamento, em Levítico 19, quando diz: porque eu, Senhor teu Deus, sou santo, sede santos. Sede santos, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. E talvez a passagem paralela a essa que nós mais reportamos, ou mais lembramos com facilidade, está lá em Pedro, quando diz que, enquanto aqui na caminhada, assim como Deus é santo, sede também santos, todos nós. Então, meus irmãos, nós somos chamados a andarmos por esses caminhos de refrigério, de volta para o Senhor, sempre e constantemente. Quinta expressão:
não me faltará coragem diante do perigo. Está aqui então no versículo 4, não me faltará coragem diante do perigo, diz o versículo 4, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aqui a certeza da ajuda no momento mais difícil da vida, ainda que seja no vale escuro, no vale da morte, no vale da dificuldade. A morte, meus irmãos, ela não é um adversário desprezível. Eu e você precisamos estar sempre atentos a isso. Em qualquer momento, esse adversário nos assaltará. Em qualquer momento da nossa caminhada, sem sabermos quando, nós seremos acometidos pela foice da morte, e ela nos ceifará, ela nos colherá. Mas ela não é esse inimigo que nós devemos desprezar. Pelo contrário, a Bíblia trata sim a morte como o inimigo. E a Bíblia diz que ele será o último inimigo a ser vencido pelo Senhor Jesus Cristo. Quando da sua volta, a morte não mais existirá. Mas até que ele venha, eu e você estamos sujeitos a passar pelo vale da morte. Mas a certeza de Davi é: mesmo que eu ande, mesmo que eu experimente o vale da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo, diz o texto. Meus irmãos, se Deus nos pode dar coragem nesse momento tão difícil da nossa vida, e nós sabemos que Ele faz com cada um dos seus filhos, quanto mais podemos ter então o nosso coração tranquilo, confiante, nas outras dificuldades que são menores, que nos cercam, que nos abalam também, mas podemos ter o nosso coração tranquilo, sabendo que se Ele nos socorre na dificuldade maior, nas coisas pequenas também, Ele vai nos ajudar a cada momento da vida. Diz o comentarista bíblico que as muitas ravinas lá da Palestina sugerem aqui uma metáfora demonstrada aqui nesse salmo, ou nesse verso. Pode-se então aplicar essa metáfora às mais diversas facetas da nossa vida, inclusive, quem sabe, as mais horríveis que nos cercam. Imagine lá naqueles locais difíceis, montanhosos, íngremes, os vales, aqueles canhões rasgados pela força da correnteza, ali lugares de dificuldade, onde as ovelhas muitas vezes corriam risco, quem sabe, de cair precipício abaixo. É nessa figura que o salmista diz: ainda que eu ande nesses caminhos tão difíceis, o Senhor está comigo, eu não temerei. Então também na minha e na sua vida, caminhos escabrosos, ravinas difíceis, lugares terríveis e difíceis, também nos assaltarão. Mas pode ficar tranquilo, meu irmão, pode ficar tranquilo, minha irmã, porque o Senhor disse que Ele está conosco sempre. O salmista diz: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A palavra mal, aqui nesse versículo, é um termo muito amplo. Não dá para definir que tipo de mal que o salmista pensava, mas podemos pensar em todos os males que a vida possa nos apresentar, mesmo o mal personificado na pessoa do diabo ou de Satanás. Mesmo diante desse mal, desse maligno, a Escritura nos dá a certeza de que o Senhor nos livra, que o Senhor nos socorre, que o Senhor nos ampara. Ele é o Deus que nos guarda de qualquer que seja o mal que nos cerque. Então, se Deus está com os crentes, seus eleitos, por que nós devemos temer? Essa é a certeza que Davi nos coloca aqui. Lembra-se da pergunta de Paulo: se Deus é por nós, quem? Quem será contra nós? Não há perigo, não há medo, não há nada que precise nos assustar tanto, nem que seja a morte, nem que seja Satanás e todos os seus demônios. Podemos ter a segurança tranquila no Senhor, porque Ele está comigo, mal nenhum eu temerei. Mas ainda em sexto lugar, trago aqui para você, na figura de Davi, ou na poesia de Davi: não me faltará a proteção divina. Olha então o versículo 4, na sua última expressão: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, porque tu estás comigo. Deus é o principal motivo de segurança da nossa vida. Deus é o principal motivo para toda a nossa confiança. Tu estás comigo. Existem inúmeras promessas da palavra de Deus que o Senhor afirma ali: Ele não nos desamparará. Ele sempre estará cuidando do seu povo como um povo predileto. Não há
limites da força de Deus, não há limites para o conforto do Senhor, não há limites para a esperança que Deus possa colocar em nosso coração. Eu quero trazer para você aqui duas dessas promessas maravilhosas. Uma está lá em Isaías 41, verso 1 e 2, quando o profeta diz: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Que coisa fantástica. Saber que o nosso Deus é esse Deus tão presente, que o seu poder é tremendo e nos envolve de tal maneira que, por pior que possa ser o perigo que nos assalte, Ele é o nosso protetor. Porque tu estás comigo. Olhe também o verso 5, no capítulo 13, lá de Hebreus, lá na frente, quase no final da Bíblia, Hebreus 13, 5, quando o escritor aos Hebreus vai dizer, particularmente na última parte do versículo: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Se você percebe aqui a ênfase da negativa, de maneira nenhuma, nunca, jamais. Para nós precisamos aqui de três expressões fortes para expressar uma só que a língua grega trouxe lá nesse versículo. Lá é a palavrinha constante de duas pequenas letrinhas, micron e eta. Me significa não, mas é aquele não enfático, é aquele não decisivo, é aquele não que não volta atrás. É Deus dizendo: de maneira nenhuma, nunca, jamais, eu não vou deixar você. É Deus dizendo nunca, 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 e quem sabe esse nunca ecoando para sempre: eu não vou te deixar. É a expressão, é a segurança de que Deus, irmãos, nos sustenta. Então, nesse ponto de êxtase aqui do salmista, na sua poesia, nós somos levados também a reconhecer esse cuidado tão terno, tão pronto do Senhor. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E a sétima, voltado mais para a figura do bordão e do cajado: não me faltará conforto na tristeza. Quando ele diz: porque a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado do pastor, às vezes nós imaginamos aqui o pastor com dois instrumentos, um cajado e uma vara. Outros comentaristas dizem que um só era um instrumento que tinha duas funções, que o cajado do pastor, ele tinha tanto a função de vara, de proteger a ovelha, quem sabe até disciplinar a ovelha, para conduzi-la no caminho certo, mas também tinha aquela função de cajado, de apoio, de amparo para o próprio pastor, que passando por lugares difíceis e íngremes, ele tinha ali aquela vara ou aquele cajado para nele se apoiar. E a figura do cajado, muitas vezes na Bíblia, é essa vara de apoio. Então, o teu bordão e o teu cajado sejam varas diferentes. Alguns comentaristas dizem que o salmista, ou que o pastor, melhor dizendo, ele carregava o cajado, mas pendurado ao seu cinto, ali um tacape, ou ali um porrete, para bater nas ovelhas, ou para bater em lobos que viessem também ao alcance das ovelhas. Seja a figura de um instrumento, ou a figura de dois instrumentos, o que nós queremos trazer aqui, meus irmãos, é que Deus é esse Deus que nos consola, que nos conduz no caminho certo, que nos puxa e nos segura e nos dá o seu consolo. Ele, Jesus, o bom pastor, ele, Jesus, aquele homem de dores, como diz Isaías, aquele que sabe o que é padecer, melhor do que ninguém, ele pode trazer conforto e consolo a mim e a você nas horas de anseio, na hora de um coração abatido. Então, meus irmãos, o eleito de Deus, como a ovelha trazida aqui nesse salmo, ele tem os cuidados do Supremo Pastor constantemente com ele nessa peregrinação, nessa caminhada em direção às campinas eternas, a esse aprisco maravilhoso que é o reino eterno do Senhor. Mas eu quero falar de uma outra figura trazida aqui no salmo. Até aqui, você pode olhar comigo a ideia da ovelha
caminhando, peregrina, junto com o pastor, nos caminhos tão diferentes, sendo guardada, protegida, alimentada, suprida por este pastor. Mas, segundo um comentarista que nós consultamos, parece que a figura do salmo aqui muda do campo para a casa, do pasto das ovelhas para um local mais requintado. Então a figura pode mudar aqui, a ideia desse completo suprimento então, de cada necessidade na vida, como o salmista aqui inicia colocando no salmo, ele parece que muda, movimenta o salmo para uma comparação aqui da figura de um pastor para a figura de um anfitrião. Agora é aquele anfitrião que nos acolhe em sua casa, agora é aquele anfitrião que nos acolhe à sua mesa, é aquele que nos acolhe na sua presença e nos oferece do banquete. Não mais um pasto, não mais uma ovelha caminhando, peregrina em lugares difíceis, mas agora um convidado de honra, agora um anfitrião que nos acolhe como esse convidado. Então, se você se firmar, meus irmãos, nas figuras de linguagem aqui oferecidas, você pode perceber essa mudança de movimento de um campo para uma casa. A figura de linguagem do pastor serviu o seu propósito, mostrou o cuidado do Senhor por nós, mas agora ela passa a ser substituída por uma figura de maior intimidade. Na primeira figura, na primeira metáfora, os eleitos foram retratados como ovelhas. Nessa segunda metáfora, a partir do versículo 5, os eleitos, por sua vez, são retratados como homens, sentados à mesa, com cálices e alimento à sua volta, e recebem essa provisão de Deus, como sendo Ele o nosso anfitrião. E nós vamos encontrar essa figura de Deus como anfitrião, dando-nos o grande banquete no último dia, um banquete que não será apenas momentâneo, mas um banquete eterno para o seu povo. Essa figura se apresenta conosco desde o Velho Testamento, perpassando ao Novo Testamento e culminando especialmente na figura lá do Apocalipse, onde Deus terá o grande encontro com o seu povo, a grande festa do cortejo do seu filho, do Cordeiro, com a sua eleita, a igreja. Então nós queremos olhar aqui 3 provisões que são retratadas ou são trazidas aqui nessa figura do versículo 5 e 6. Primeira provisão que o anfitrião nos prepara: ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Philip Keller é um comentarista cristão também, ele tem umas experiências muito grandes nessa área do pastoreio, ele foi inclusive pastor por muitos anos, não pastor de homens, pastor de ovelhas, literalmente, lá na região da Palestina. Então ele tem uma grande experiência nesse cuidado pastoril de ovelhas, lá naquela região mais antiga. E ele vai dizer que possivelmente uma das aplicações do salmo aqui, era que durante o dia, o pastor ia passar, quem sabe, 2, 3, 4 dias, uma semana, naquelas regiões pastoris, antes de voltar para a sua fazenda ou para a sua casa, porque eles saíam assim com os rebanhos, e você encontra disso exemplo, por exemplo, na história de José, quando ele sai a levar alimento para os irmãos que distante dele estava a cuidar dos rebanhos. Você encontra isso também em vários outros momentos da Bíblia, de pessoas indo em busca de pessoas que estavam cuidando dos seus rebanhos em lugares distantes. Então é possível que o salmista reporte aqui a esse conceito. Ele ia passar, ou o pastor ia passar muitos dias em lugares distantes, à busca de prados, à busca de campinas, para alimentar o seu rebanho, as suas ovelhas, e nesse tempo lá, durante o dia, o pastor, com o rebanho resguardado no lugar seguro, ele saía olhando em todos os buracos e cavernas que tinham por ali, e enquanto os lobos e animais ferozes estavam lá dentro, dormindo, porque eles fazem isso durante o dia, aquele pastor, com galhos e troncos, ele fechava a boca então daquelas cavernas. E à noite, as ovelhas, mesmo à luz do luar, poderiam pastar até muito próximo à boca das cavernas, o inimigo ali dentro, mas sem condição de atacá-las. Então, Philip Keller diz que pode ser esta figura. O Senhor prepara uma mesa de alimento para mim na presença dos inimigos. Mas reportando aqui a figura do anfitrião, da casa, daquele Senhor que recebe você como o seu convidado especial, você tem aqui então essa figura bonita. Embora diversas interpretações surjam, você pode ter aqui a ideia desse
cuidar de Deus, como aquele que é o seu anfitrião, que prepara para você uma mesa suculenta, uma mesa de alimento sólido, e de alimento bom e próprio, para que você tenha segurança, mesmo diante de inimigos. Eu quero trazer aqui uma expressão muito simples, a história de Amã. Você lembra desse rapaz? Quem foi Amã? Não é Naamã. Naamã é outro, mas Amã é aquele perverso e mau lá nos dias da história da rainha Esther. É aquele homem que queria, por todo jeito, provocar uma cilada para o povo de Israel, para que o povo judeu fosse eliminado. Então, eu quero explorar aqui essa apreciação pública do rei, promovendo um banquete na presença do inimigo. Amã, o inimigo gratuito dos judeus, lá no período então da dominação medo-persa, nos dias da rainha Esther, ele se preparava para ver Mordecai, o tio de Esther. Esse Amã arquitetava planos e se preparava para ver o dia em que Mordecai seria morto. E Naamã, antecipando os fatos então da possível condenação de Mordecai, ele prepara até mesmo uma forca nos arredores da sua casa, porque o alvo dele era ver Mordecai, ou Mardoqueu, de acordo com a sua Bíblia, enforcado, com pompas, com ares de crueldade. Certa noite então, o rei Assuero, que era o rei do Império Persa, ele perdeu o sono, ele não conseguia dormir, e sem resgatar o sono, ele começa a perambular pelo palácio, e quem sabe ele vai até a biblioteca do palácio, e ali ele pede para um dos serviçais: eu quero que você leia um pouco da história do nosso reino, o que tem acontecido no nosso reino. E é claro que em todos os reinos da terra, tem aqueles que são os historiadores, que vão registrando as histórias, os feitos. Então aquele historiador, ou aquele homem da biblioteca, pega ali os anais da história, os registros históricos, e começa a ler para o rei. E descobre-se então que certa noite, o rei Assuero foi alvo de um motim. Alguém tentava matar o rei, e Mordecai, descobrindo esse intento maligno, ele é a peça fundamental para que o rei fosse avisado, para que o motim fosse desmanchado e o rei não sofresse aquele intento. Então o rei pergunta: o que aconteceu com esse Mordecai? Que honras ele recebeu? Que gratificação ele recebeu do nosso reino por ter tido esse cuidado tão intenso e tão necessário, tão premente aqui com a minha vida? O que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? E o rei percebe ali então do pátio, ou da biblioteca, olhando para o pátio, ele vê uma sombra, vê gente ali fora, e pergunta: quem está lá? E alguém lhe antecipa dizendo: olha, quem está lá é Amã, o teu servo, ele está por aí ainda nas adjacências do palácio, chame-o aqui. E Amã é adentrado então na presença daquele rei, daquele poderoso dominador, e o dominador Assuero pergunta exatamente isso para Amã: o que é que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Ele era o homem que queria ser honrado pelo rei. Ele era o homem que queria estar em primeiro lugar, à mão direita do rei, e tramando contra a vida de Mordecai, contra a vida do povo judeu. Então, pensando ser ele o dito que receberia as honrarias do rei, ele faz a sua proposta, ao que o rei então ordena que ele fizesse exatamente o que ele tinha dito, agora não para ele, mas faça isso com Mordecai. Então, o desejo de Naamã era que o homem a quem o rei desejasse honrar fosse vestido com a roupa do rei, com a roupa de gala, com a melhor roupa do rei, fosse colocado em cima daquele cavalo lindo e maravilhoso que o rei garbosamente desfilava pela cidade, fosse seguido por um séquito onde as pessoas diriam: este é o homem a quem o rei deseja honrar, é assim que o rei honra a quem ele quer honrar. Então o rei Assuero diz para Naamã, ou para Amã: você vai ser o homem que vai sair gritando na rua e dizendo exatamente isso. Um banquete à vista dos inimigos. Deus protegendo aquele que era o seu amado. Deus protegendo na figura de Mordecai todo o seu povo à vista dos inimigos. E se você vai ler todo o livro de Esther, você continuará vendo essa proteção de Deus com o seu povo.
Meus irmãos, no caso do eleito de Deus para a vida eterna, o inimigo, Satanás também, ele nos insulta, ele nos acusa, ele promove situações para, quem sabe, nós sermos os abatidos, nós sermos os desprezados. Mas Deus é aquele que também oferece ao seu povo uma mesa farta, mesmo na presença dos inimigos. Então a primeira figura que eu trago rapidamente aqui do banquete, do anfitrião, é essa provisão de Deus, esse alimento de Deus aos seus, mesmo na presença dos seus inimigos. A segunda provisão que nós temos aqui, está nas palavras, unges-me a cabeça com óleo, ainda aí no versículo 5. Seguindo essa mesma linha de interpretação, então, onde Deus é o anfitrião, onde cada um dos seus eleitos são ou estão à sua mesa, como convidado de Deus, como protegido de Deus, a figura do óleo recebe aqui um significativo valor. Aqui não está em voga o óleo da unção lá do sacerdote, ou quem sabe de um rei lá no passado, mas está aqui aquele óleo perfumoso que era derramado sobre um convidado especial no ambiente de festa, para que ele recendesse, ou ele tivesse ali a percepção dos outros, como sendo ele alguém honrado pelo seu anfitrião. Se você corre lá para Lucas capítulo 7, pode fazer isso? Lucas capítulo 7, abra aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 7, versículo 46, Jesus tinha entrado num jantar. Naquele jantar, havia toda uma discussão de quem era o maior, quem era o melhor, e naquele jantar então, uma mulher quebra um vaso de alabastro, unge Jesus Cristo, lava-lhe os pés com as suas lágrimas e seca-lhe com o seu cabelo. Alguém pergunta: Senhor, como é que o senhor pode receber as honras de uma prostituta? Essa mulher entrou aqui, vem invadindo o espaço. E então ele se volta para o dono da casa, que havia feito a pergunta indecorosa contra aquela mulher. E Jesus diz: Simão, esse era o nome do homem, Simão, quando eu entrei na tua casa, nem água para lavar as minhas mãos você não me deu. Essa mulher, portanto, ela me honrou, me lavando com esse perfume lindo e maravilhoso. Você não me deu beijo de boas-vindas, ela não cessa de beijar os meus pés. E Jesus mostra para ele que aquela mulher estava fazendo o papel de anfitriã que ele deveria ter feito. Então só estou trazendo isso aqui, irmãos, para a gente lembrar que o anfitrião, naquele contexto da Palestina, ele honrava os seus convidados, com água limpa, com uma toalha limpa, com servos que cuidassem na sua recepção, mas também cuidava de colocar perfumes desejosos, perfumosos sobre aqueles seus convidados, para que ele pudesse recender ali naquela festa o bom perfume. A cabeça ungida com óleo aqui é uma figura bíblica comum para a abundância de alegria, para aquele que está repleto da graça e do favor do Senhor, transbordante de alegria. O meu cálice transborda, diz o texto aqui então do Salmo 23, a parte final do verso 5. O meu cálice transborda, aponta para essa fartura. Quem sabe ali na mesa daquele anfitrião, dezenas de cálices transbordantes do melhor vinho, da melhor bebida, para que aquela festa fosse uma festa realmente feliz e alegre. Não havia aqui ausência de petiscos, eles poderiam estar comendo, bebendo com muita alegria, e essa é a figura do anfitrião, visto aqui de forma metafórica, Deus sendo o nosso anfitrião e colocando em nós o perfume, colocando em nós o alimento necessário, o suprimento para a alegria. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que nós na casa de Deus experimentaremos eterna alegria. São muitas as figuras, muitos textos do Velho Testamento também que nos levam a essa condição. O Novo Testamento, quem sabe poderíamos correr lá para Apocalipse 21, quando diz que não mais haverá lágrimas, não mais haverá choro, porque todo motivo de tristeza será debelado, será tirado da sua vida, apenas a vida eterna em plena e abundante alegria. O meu cálice transborda, enches-me da tua alegria. Champlin, um comentarista cristão, ele vai dizer que o convidado podia ser aqui, quem sabe, um homem perseguido, mas que é acolhido, guardado agora dentro da casa do seu anfitrião, os seus inimigos do lado de fora e ele do lado de dentro se banqueteando. Então essa é a figura que você pode ter também aqui
O mundo hostil do lado de fora e você do lado de dentro, portas adentro a casa do Senhor, já sabendo que a segurança, a alegria e a vida eterna lhe pertence. Terceira e última provisão, meus irmãos, bondade e misericórdia. Diz a última frase do Salmo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Na sua jornada para o lar eterno, os peregrinos não viajam sozinhos. Eles sempre estão acompanhados pela bondade, pela misericórdia do Senhor, até chegarem a habitar na casa do Senhor, e isso para sempre. Como diz o salmista, para todo sempre. Existe uma ilustração chamando aqui, por um certo pregador, os cães do pastor. Os cães eram importantíssimos nas lides do pastoreio. Eles ajudavam a cuidar das ovelhas, proviam a disciplina, aumentavam a proteção. Um antigo pregador, então, nota a ausência de cães do pastor nesse salmo e completa, então, este sermão olhando para essas duas expressões, bondade e misericórdia, e ele faz aqui então com que bondade e misericórdia fossem esses fiéis cães do pastor, que junto com o pastor, conduzindo e resguardando as suas ovelhas, dessem a proteção, o cuidado que as ovelhas precisam na sua caminhada. Por isso ele declara: o Senhor é o meu pastor, mas bondade e misericórdia me seguirão também, todos os dias, até o final da minha vida, e isso para todo sempre. Então ele diz que esses cães do pastor, bondade e misericórdia, eles vão nos seguir, eles vão à frente das ovelhas, eles caminham com as ovelhas, e como o pastor é o supremo que os cuida, bondade e misericórdia, seus cães fiéis, nos acompanham também, levando-nos, pobres pecadores, como eu e você, até a presença do Senhor, para finalmente descansar na casa do Senhor. O salmista diz aqui: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e assim, então, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Trazendo para nós, irmãos, aqui o ambiente histórico, Davi poderia, quem sabe, estar se referindo às suas visitas ao tabernáculo, quando ele ia lá na casa do Senhor para orar, para debruçar o seu coração, para louvar, para colocar-se diante do Senhor, desfrutando dessa prazerosa espiritualidade. Mas olhando para nós, numa aplicação do Salmo, para as verdades de toda a Bíblia, estar na casa do Senhor para todo sempre é mais do que estar num templo de serviço aqui na nossa caminhada. Mas numa aplicação mais completa, estar na casa do Senhor para todo sempre é desfrutar das eternas moradas do Senhor em seu reino por toda a eternidade. Última provisão do pastor ou do anfitrião é nos dar habitação na sua casa. É nos dar habitação na sua casa, e o salmista conclui dizendo: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Disse Jesus: na casa de meu Pai, lá tem moradas para vocês. Na casa de meu Pai há amplo espaço para vocês. Então, meus irmãos, com aplicação aqui, nós temos esses deleites do céu, esse eterno lar, esse lugar das almas remidas, é a casa do Pai, é o lugar onde os eleitos de Deus estarão agora para todo sempre. O passado é uma profecia sobre o futuro, porque a provisão, a alegria do passado apontam agora para uma situação símile, mas de forma muito mais gloriosa, quando no futuro Deus nos dará total, completamente a sua provisão e o seu cuidado como nosso anfitrião. Com isso em mente, então, cada um de nós, eleitos de Deus, podemos dizer confiantemente: eu continuarei a ter Cristo como meu pastor, e eu serei o seu convidado nas mansões eternas. Eu desfrutarei na casa do Senhor para todo sempre. Termino aqui, meus irmãos. Esse salmo é pleno de esperança, é carregado de alegria, é cheio de plenitude de vida para mim e para você desfrutarmos dele, estarmos caminhando, apesar das lutas aqui, nessa certeza de que nós temos este amável pastor. Desfrute das suas provisões nessa peregrinação. Caminhe com o pastor, caminhe com o Senhor, caminhe com esse Deus maravilhoso. Achegue-se ao amável pastor, o nosso trino Deus,
E como esse texto nos arremete, o pastor não é apenas a figura do Velho Testamento, mas o pastor é o bom pastor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele, pelo seu sangue, nos garante a entrada na vida eterna no reino de Deus. Anele, deseje intensamente essa casa eterna, onde todos cantaremos juntos, como diz o hino, hinos de louvor ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que Deus fortaleça a sua vida nessa caminhada. Não perca de vista o seu amável pastor.